Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou Celina, aqui do canal Seara Holística, e hoje eu venho trazendo para vocês leitura de tarô, as previsões agora para o mês de junho, para o signo de Libra. Tudo bem, librianos? Eu espero que sim. Vamos a mais uma leitura mensal, agora é o mês de junho de 2020. O que ele promete aí para os librianos, hein? Lembrando sempre, gente, que é uma leitura geral para muitas pessoas. Então, pode haver, né? Pode acontecer sim de não haver ressonância com a leitura. E essa é a razão pela qual a gente sempre pede que haja visualização do vídeo do signo ascendente. Então vamos ver o que o jogo traz aí para os librianos. Já vai deixando aí sua inscrição no canal. Já vai deixando seu like no vídeo. Isso é importante para o crescimento do canal. E para vocês também estarem participando das promoções e sorteios que o canal sempre está fazendo, né? E agora a promoção do Dia dos Namorados, 12 de junho, vão estar sendo sorteadas 10 mandalas afetivas para quem é inscrito de forma pública no canal. Então, se inscrever de forma pública, está concorrendo aí, serão 10 mandalas afetivas que serão sorteadas. Para poder você estar sabendo aí como está a vibração aí da sua área afetiva, dentro do seu relacionamento, enfim. Corre lá, né? Vai ter o sorteio. Opa! Vai ter o sorteio dessa mandala, dessas 10 mandalas, para os inscritos de forma pública. E também a promoção que cadastrou ganhou em nosso site, www.searaholistica.com.br, né? Cadastrou, ganhou ali 5 minutos de consulta, né? Já serve para poder estar tirando aquela dúvida pontual, não é mesmo, Libriana? Então, corre lá no site, cadastre, você já ganha ali no nosso chat online o atendimento ali de 5 minutos. Corre também que é por tempo determinado. Librianos, junho de 2020, o que vem por aí, tarô? Essa cartinha já tinha saltado, né, gente? Vocês viram lá. Eu não pego porque elas confirmam depois, então eu nem me preocupo. Se é recadinho, fatalmente ela vai surgir. Mas como tem gente descontente com os outros, hein? Caramba! Olha isso! Trabalhando as nossas questões internas, né, librianas? Muitos de vocês aí parece que já começa o mês aí já olhando para dentro. Para de olhar para fora, vamos olhar para dentro agora. Muitos librianos aí no contexto aí, mas sendo mais prudentes com eles mesmos, olhando mais para dentro, tendo aí uma certa um olhar mais interiorizado. Parece que deve ter passado por algumas situações, alguns contextos em que o libriano fala: poxa, deixa eu me aquietar agora. Eu tô cansado, deixa eu ficar quieto um pouco, né? Deixa eu pensar. E pensar não é olhando para fora, pensar é olhando para dentro. O que tá incomodando internamente o libriano? O que faz com que o libriano ele fique nessa sintonia mais de introspecção, com que ele seja mais prudente aí dentro dos seus relacionamentos sociais, ou mesmo dentro dos seus relacionamentos profissionais, afetivos, enfim. Não sei se é a questão aí pandêmica, vamos dizer assim, né, que faz com que todo mundo, ao ficar em casa, aí o libriano fala: quer saber, vou ficar na minha mesmo, agora eu vou ficar dentro do meu próprio casulo, dentro de mim mesmo, e buscar algumas respostas. Logicamente, esse processo, ele vem de alguma situação de cansaço que o libriano passou. Talvez agora é o momento em que ele investiu em algo e viu que não era bem aquilo, e agora ele fala: agora eu vou parar um pouco e vou pensar no meu próximo passo, naquilo que eu vou fazer, né? Então, vem aí alguns librianos já cansados, já ou mesmo decepcionados com algum cenário, com alguma situação, e buscando respostas para esses acontecimentos dentro deles mesmos. Então, talvez alguma coisa que vocês viram que aconteceu no seu externo, viram que aconteceu, que caminhou para uma direção, e vocês agora viram que não era bem aquilo que vocês imaginavam. Então, em vez de dar passos, vocês buscam respostas dentro de vocês.
Então, muitos vão estar mais introspectivos, muito mais calados, muito mais sintonizados com a própria essência, de modo a buscar respostas para estar resolvendo uma situação que se mostrou diferente daquilo que imaginavam. Tá? Então, muitos vão estar aí já dentro dessa sintonia, com um sentimento mais quieto, vamos dizer assim. Tá? Isso é muito importante, tá, gente? Porque às vezes a gente sempre tem o costume de colocar para fora as nossas inquietações, sendo que as respostas por que eu fiquei cansada daquela situação, por que eu fiquei decepcionada, por que eu fiquei assim, desse jeito, diante daquele evento que ocorreu. Então aí o libriano, ele vai fazer essa lição de casa olhando para dentro dele. Isso é muito importante, em vez de achar culpados externamente, tá? Então, nesse momento em que a gente faz essas reflexões internas, é muito comum a gente se bater com atitudes passadas, com contextos passados. Bom, eu cheguei nesse contexto aqui de decepção, de cansaço, por quê? Porque lá atrás, poxa, aconteceu isso, lá atrás aconteceu aquilo. Aí você começa a olhar muito para trás. É inevitável, gente. Quando a gente olha para dentro, a gente olha muito para trás. Olha muito para escolhas, olha muito para atitudes, olha muito para um contexto, um geralzão aí de situações passadas, né? E aí a gente tende a fazer o quê? A julgar as nossas atitudes, a julgar o próprio contexto que a gente tinha, ou seja, se eu não me dei bem com algo, é porque eu tinha esses fatores, esse contexto aqui. Então aí você começa a ficar refletindo, poxa, mas por que era assim, por que era assado? E você quer buscar as respostas, você quer entender o que está acontecendo com você. E o libriano vai estar muito nessa energia aí de tentar entender o que foi que aconteceu no passado, tentar sintonizar, se recolher, às vezes com medo, até mesmo de algum tipo de enfrentamento, tá? Muitos de vocês com medo até mesmo, olha só, são cartas que remetem a questões internas, gente. Talvez não bem trabalhadas, talvez não desejosas de querer ser trabalhadas. Isso é uma coisa importante. Por quê? Porque todas as vezes também que as pessoas às vezes buscam no externo a culpa, a responsabilidade por algo, é porque elas têm medo de enfrentar os seus próprios medos internos, as suas próprias sombras. Então é mais fácil para ela abrir e falar, olha, eu estou assim, mas é por causa daquilo ali, ó, por causa daquele assado. E aí elas vão buscando externamente respostas, quando na realidade elas fazem isso para não ter o quê? Um enfrentamento das suas próprias sombras, para se evitar aí algum conflito. Então ela joga para fora no contexto. Mas aqui a lição que o libriano está fazendo é justamente a inversa. Ele está se recolhendo e está enfrentando ali os seus próprios medos, seus próprios receios, seus próprios bloqueios, tentando entender o que foi que não deu certo no relacionamento, no trabalho, naquele investimento que ele fez, por que a sua saúde está desse jeito. Enfim, tem alguma questão interna a ser trabalhada pelo libriano agora no mês de junho. Ele vai estar fazendo esses enfrentamentos, que decorreu justamente de algo que ele já não aguenta mais, de algo que para ele já o decepcionou bastante. E esse passado que se mostrava tão promissor, né? Esse passado que se mostrava tão... Então é onde ele devia fazer, poxa vida, por que não deu certo? Eu tinha todo um potencial para poder crescer, para poder estar expandindo, e por que não deu certo? E aí ele vai parar. Então ele não o libriano, ele não vai ter nenhuma atitude, ele vai simplesmente parar. Stop. Ele para e ele se recolhe. E vai fazer uma recapitulação de todo um passado que ele viveu para estar buscando as respostas dessa crise interna em qual ele se encontra. Então pode ser um mês mais passivo para o libriano. Pode ser um mês em que ele pare, ele não toma nenhuma atitude, ele vai começar a analisar se aquele emprego que eu aceitei no passado, que tinha todo um potencial de eu crescer, de eu desenvolver, por que se mostra tão frustrado agora? Por que mostra tão cansado agora? Sendo que tinha todo um potencial lá atrás. O que foi que não deu certo? Onde foi que eu errei? Onde foi que eu achei que eu me equivoquei dos meus cálculos, de achar que aquele trabalho seria bom para mim, de achar que aquele investimento ia retornar para mim de uma forma mais forte, mais intensa, e não deu certo? Onde foi que aquele relacionamento com aquela pessoa tinha tudo para dar certo e hoje é uma relação que não me satisfaz, não me dá prazer? E aí?
Então, vem toda uma análise mais de natureza interna feita pelos librianos agora no mês de junho. E ele vai fazer essa liçãozinha de casa que é importante para quê? Para que os novos caminhos que vêm aí para o libriano possam ser traçados, né, trilhados, aliás, de uma forma diferente, tá? Mas aqui vem ainda essa energia aí de paradas realmente, tá? Como eu estava dizendo anteriormente, o libriano ele vai ficar mais na dele mesmo, ele vai ficar ali naquela sintonia mais de introspecção, né? Ele vai ver um cenário que talvez não seja tão favorável para que ele se manifeste. Ele vai ver aí uma situação que pede mais o uso da sua intuição, que usa um pouco mais da sua prudência no sentido de se resguardar com relação a palavras. Então pode ter aí muitos librianos mais comedidos, mais na deles, mais discretos, tá? Mais prudentes. Porque se algo que ele fez no passado, que ele achava que não ia dar, que ia dar super certo, não deu, e agora ele tá meditando, então por que ele vai ficar falando? Né? Para quê? Para se envolver em fofocas, em intrigas, para se envolver aí em informações desencontradas, para gerar o disse que não me disse. Então, se for um contexto de trabalho, ele vai se resguardar, ele vai tentar achar as respostas dessa frustração ou dessa ausência aí de questões aí que ele não conseguiu. Para então ele seguir, né? Ele seguir adiante nesses novos contextos que se mostram aí para ele, tá? E aqui as pessoas também podem estar notando aí essa certa indiferença ou até mesmo essa certa introspecção aí do libriano, ele nessa condição aí mais na dele, logicamente, e as pessoas também não muito contentes, porque de repente podiam estar querendo aí que ele se desenvolvesse de uma outra forma, se desenrolasse de uma outra forma, e ele tá aí mais na dele, mas não participando, ó, não actuando com algumas informações desencontradas. E aí, também ele pode estar sendo aí contaminado aí com um ambiente também de pessoas descontentes, de pessoas insatisfeitas, tá? O jogo, ele fala muito dessa questão aí do interno do libriano durante todo o mês de junho. Então, muitos vão estar ali mais na deles, e as pessoas aí observando isso. É muito comum, gente, quando a gente tá na da gente, todo mundo tá quietinho, as pessoas começarem a olhar com certo olhar de desconfiança. E não ficar, muitas vezes, contente com aquilo que a gente opta como sendo o melhor. Então, de repente, se pessoas aí, de repente, falavam, de repente, estão num ambiente de trabalho em que todo mundo começa a falar mal da empresa, ou ficar ali naquelas rodinhas de fofoca, e aí você tenta aí se resguardar um pouco, ficar um pouco mais na sua, as pessoas já começam a te olhar meio torto, falar, não quer, por que você não vem falar mais com a gente? Não sei o que, sabe aquelas conversas? Ou até mesmo dentro de um relacionamento, você não conversa mais com o parceiro, com a parceira, aí o outro fala, não, você não conversa mais comigo, sabe? E ter essa insatisfação aqui, ela é muito comum. Mas o que o libriano tem que ter em mente? Que o exercício aí, a lição de casa, de se interiorizar e de olhar realmente para dentro o que está acontecendo, para encontrar respostas e até mesmo soluções para o seu caminho, isso deve ser feito, tá? Isso não deve ser deixado para depois. Isso é importante para que novos cenários que se desenhem aí para os librianos, ele possa ter um entendimento e uma clareza muito maior, tá? Do que vinha até então desenvolvendo. Porque se ele tinha potencial lá atrás e não está conseguindo desenvolver, algo não deu errado, é porque esse potencial não foi devidamente explorado. Não adianta a gente ter tudo para dar certo e não souber usar esse potencial, usar esses caminhos, essas alternativas, tá? O caminho também, o seguir da gente, ele é muito importante. A forma como a gente vai concretizar aquilo que a gente está buscando, aquilo que a gente está desejando, tá? Então, faça o exercício dentro daquilo que está sendo buscado por você, Libriano, durante todo o mês de junho. Vocês vão estar se sentindo aí mais vamos dizer assim. Faça esse exercício, né? Vocês vão sentir que vai ter uma expansão depois disso, tá? Na realidade, quando vocês se interiorizam, vocês buscam entendimento e mais clareza para que haja uma expansão depois. No futuro, uma concretização maior, né? Os seus caminhos aí, que vocês... Tudo aquele potencial que tinha, quando vocês interiorizam e veem e fazem os ajustes necessários, vocês veem que conseguem materializar isso com muito mais propriedade, vamos dizer assim. E lógico, tendo resultados muito mais efetivos, por quê? Porque as questões do passado, as questões internas suas foram trabalhadas. Então, o mês de junho promete para os librianos um mês mais parado,
tá? É um mês aí que vocês vão sentir aí que é o momento de vocês se recolherem, de trabalhar as questões do passado, de trabalhar as questões principalmente de ordem interna. Não achar culpados, né, no modo externo, mas sim buscar dentro de vocês, né, as crises que vocês têm, tá? Fazendo uso da intuição, fazendo uso aí das suas ferramentas internas para poder estar entendendo o que foi que se passou, o que foi que te decepcionou, o que foi que não deu certo, tá? Esse olhar interno, ele é muito importante para quê? Para que novos contextos que prometem trazer novos potenciais para vocês, eles sejam aí trabalhados com muito mais desenvoltura e expansão. Por quê? Porque tudo aquilo que internamente não estava certo, precisava de ajustes, vocês já o fizeram. Vocês já fizeram. Então, vocês vão estar conseguindo atuar de uma forma com muito mais propriedade, vamos dizer assim, tá? Então, essas reflexões aí para vocês durante todo o mês de junho, para vocês que são do signo de Libra, tá? Sucesso aí nessas reflexões internas, tá? Vamos fechar a leitura agora, né, com uma mensagem do oráculo terapêutico, que vai estar trazendo pra gente informações sempre importantes. E já soltou uma aqui, eu vou pegar ela, tá? Isso aqui também já saiu para outro signo. Para de se preocupar com os seus entes queridos e em como ficarão diante de sua ausência, tá? Mas naquele contexto é porque os virginianos, eles iam, sabe? Muitos deles iam para desbravar novos caminhos mesmo, de repente novos até mesmo viajando, enfim. Aqui para vocês é no sentido dessa interiorização de vocês. Aqui me parece que vocês deixaram também alguma coisa em questão aí do que não deu certo, né? E vocês vão, no momento em que vocês se interiorizam, vocês às vezes não dão muita abertura para o que está no externo, né? Vocês estão canalizados dentro de vocês, então vocês vão estar meio ausentes nesse sentido, tá? Mas não deixa de ser aí um momento importante para que vocês pensem e repensem também a postura de vocês e principalmente, né, o papel que vocês têm para o sucesso daqueles projetos, daquelas ideias que vocês venham a ter. Librianos, essa foi a leitura para o mês de junho. Eu espero muito sucesso nas suas reflexões, tá bom? É isso, vamos encontrar as respostas dentro de nós mesmos. Ótima reflexão, ótimo mês de junho para vocês. Gratidão.